A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre o direito de vizinhança e os condomínios. É um assunto bastante polêmico que vai dar bastante assunto aqui com a gente. Aproveita que você está aí, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você ficar sempre atento às nossas novidades. Vanessa, você quer começar com esse assunto? Oi turma, tava morrendo de saudade de vocês, quero sim. Uma coisa que ninguém nunca pensa quando vai morar nos condomínios. Quem serão os meus vizinhos de dentro e quem serão os meus vizinhos do lado de fora? Né? A gente normalmente se preocupa muito com os vizinhos dos andares, os vizinhos de cima, os vizinhos de baixo, mas a gente não se preocupa muitas vezes com os vizinhos que estarão nos mesmos logradouros, no mesmo endereço, no mesmo CEP. Esse é um tema muito bacana porque os moradores normalmente, eles entendem que os síndicos, eles têm uma obrigação de resolver todos os problemas internos e também os problemas externos. A bem da verdade, a gente tem um limite nas nossas atribuições e muitas vezes o que o síndico faz é um plus para tentar trazer mais harmonia, tanto para os moradores quanto para os vizinhos, porque os vizinhos também procuram o síndico para reclamar dos complexos condominiais. Um exemplo que eu dou para vocês, que passei um sufoco, foi a questão da responsabilidade, inclusive, de uma unidade privativa que descartou, arremessou uma garrafa de vinho no telhado de uma casa vizinha. Essa vizinha voltou com os cacos de vidro, não é, com as fotografias da situação para pedir providências, solicitar providências ao síndico para que conscientizasse os moradores daquele complexo condominial. Aí eu pergunto, quem foi o vizinho? É impossível saber. Quem que jogou a garrafa? É impossível saber, as pessoas não entendem isso, é muito você complicado. Sabe que uma vez eu tive, isso era novinha, começou a história de arma de paintball, de compressão, e tinha um prédio na frente do outro, e alguém do prédio em que eu morava, balas azuis, de tinta azul, prédio rosa da frente. Nossa. Pintava o prédio. Acordaram com 5. Dava pra saber mais ou menos quem foi por conta da altura, né? E aí responsabilizaram todos os andares daquela faixa, né? É uma coisa terrível, porque você não consegue imputar, dentro do prédio você já não consegue imputar responsabilidade, não consegue identificar. Imagine um caso desse extremo, é um ato criminoso, inclusive. Sim, podia matar alguém. Podia matar alguém. Como é que você vai ainda imputar? E você não tem como descobrir muitas vezes, a não ser quando os condomínios ainda colocam câmeras voltadas para as torres, pra gente tentar coibir, pelo menos mitigar os problemas para o condomínio e para os vizinhos. Nesse caso foi arremessada a garrafa, imagina, alguém arremessar uma garrafa para o vizinho. Arremessado, porque com força, porque do contrário teria caído ainda na área comum do prédio. Não, ela não caiu, né? Ela foi arremessada, né? A distância. Uma coisa que você falou sobre as câmeras, né? Em geral, quando você coloca a câmera e divulga, esse assunto já melhora muito, porque a pessoa sabe que vai ser exposta, flagrada, né? Que ela vai ser... E acho que é interessante a gente colocar também que todo mundo acaba pagando por uma pessoa. Exatamente. Né? Porque nesse caso, por exemplo, Bem provavelmente lembrado. o condomínio precisou pagar o conserto do telhado Com das certeza, telhas da mulher, com né? certeza. E assim, e são vários os exemplos, né? Já posso falar? Pode. Obrigada. Não abusa, né? Então, uma vez a gente estava numa assembleia e a gente, no prédio que a gente mora, inclusive, né? E tinha um galo que cantava. Você lembra do galo? Que todas as vezes ele cantava de manhã. Era 5:30 da manhã, o galo começava a cantar.
E aí uma moradora muito brava falou, mas o que vocês têm que fazer alguma coisa? O galo não para de cantar, ele me acorda todos os dias às 5:30 da manhã. Aí eu, muito espontaneamente, eu acho que eu não era nem síndica nem nada, eu falei assim, vamos notificar o galo. Pois que é, você vai fazer o pode quê? Não tem o que fazer. Mas só uma dúvida, o galo era de um vizinho, vizinho. de uma casa vizinha. Ah, ok, achei que Não tava dentro do condomínio. Não. Algum morador Não, tinha era um galo de como um, pet. de um... Não, É porque... galo de uma casa vizinha. Lá, Ok. quando a gente mudou, nosso prédio era o primeiro da rua e os terrenos são muito grandes. Na Vila Mariana, ali os terrenos são muito grandes. Então tem horta, tem criação de galinha, então esse galo ficava cantando num terreno ao lado. E agora você vê, vocês podem perceber que aumentaram significativamente as quadras de saibro na capital, né? Porque muitos condomínios não vieram com essas quadras de tênis e aí criaram-se quadras externas para que essas pessoas também possam usufruir. O que é que quando essas quadras não têm uma acústica adequada, né? O máximo que o síndico pode fazer é uma notificação ao vizinho para tentar melhorar essa acústica, porque o barulho é interminável. Mas a E- gente conhece um profissional famoso de tênis que falou esses dias num grupo de conselho, tênis se joga em silêncio. ele é educado. O povo acha que se você fizer barulho, você vai jogar igual o Guga, né? Mas é que nem musculação, É igual gente. musculação. Quando você solta o peso... Que o Guga fazia Mas, muito barulho, né? Mas tem também a questão de, por exemplo, eu vou morar na frente de uma quadra de escola de samba. Eu vou querer que o síndico resolva o problema? Gente... No máximo, o síndico vai participar, não é? Pra poder te estressar, sambar um pouquinho. O ponto aí que eu acho essencial, que a gente tá abordando de várias formas, é que as pessoas não podem ir morar num condomínio sem ter avaliado O perímetro. os arredores, até para ver o tipo de vizinho. Eu vou dar um exemplo prático que nós tivemos num condomínio nosso no Campo Belo. O condomínio tem a facilidade de estar de frente para um daqueles supermercados express, né? Não vou colocar aqui a marca. Não estão mas- pagando, né? Exatamente. Se quiser, a gente põe. Patrocínio. Mas uma loja extremamente conveniente, está na porta do condomínio. Basta atravessar a rua, já entra no supermercado. Ao mesmo tempo que é extremamente agradável para os moradores, inclusive da vizinhança, qual é o problema? É o abastecimento da loja de madrugada. Faz barulho. Sim. Então a gente começou a ter uma série de reclamações por conta do barulho que o pessoal fazia, não apenas com o caminhão às 2 da manhã, mas também engradado, carrinho. Assim, é uma barulheira grande. Sim. Bom, a gente conseguiu, nesse caso, foi um caso bem sucedido, porque a gente conseguiu entrar em contato com a direção do supermercado, explicamos o que estava acontecendo, fizemos uma notificação e a coisa se resolveu. Sim, a gente Mas tem- muitas das vezes a gente não consegue ter essa mesma solução. É, o né? E as Maxi- pessoas precisam entender. Uma Exatamente. coisa que a Priscila falou e também mais ou menos que a Vanessa abordou, você muda para o local, né? Provavelmente quando esse condomínio foi concebido, o supermercado já estava lá ou já era uma área comercial, né? Então, você muda para um local que passa uma linha de trem ao fundo, ou que tenha uma escola de samba, ou que Tá tenha do lado a do piscina, Ceasa. ou que a piscina do prédio do vizinho seja do lado da sua janela. Isso está extrapolando os seus muros. Cara, você já quando assim, A concepção. eu sempre falo, né? Tem uma série de prédios em São Paulo, mais de 40 mil, né, de condomínios. Você tem uma diversidade absurda. Você pode escolher um prédio que não tenha coisas para criança, você pode escolher um prédio que seja isolado e tal, não sei o quê. É lógico que não é tão fácil assim, não é tão simples, mas, cara, a partir do momento que você foi e que você analisou o ambiente, você tem que saber que você está sujeito àquilo. Você mora numa cidade, você não mora no meio do campo, né? Exatamente. Isolado. A parte mais complicada pra mim foi quando eu fui gestora, síndica de um condomínio que era ao lado, assim, muro de uma comunidade. Não é? Normalmente, neste condomínio, cara, hoje não pode mais falar favelas, não é? Cortiços, as pessoas falam, né? Para melhorar o lugar, Comunidades. eles mudam o nome, Exata- em vez de dar as condições para as infraestrutura, pessoas. né? Exatamente. Aí teve uma vez que o morador, né, numa reunião de moradores, ele chegou, os moradores também muito mal educados, arremessaram ovos na comunidade, não é?
ou seja, muito pior do que eles que falam que não tem educação, não é verdade isso, a gente não pode generalizar. Veio um recado na portaria do prédio, olha, toma cuidado, porque vocês arremessam ovos e nós vamos arremessar outra coisa. E aí vieram, mas a síndica não pode ir lá falar com o chefe. Vai adiantar muito. Aí eu falei, olha, me perdoem, mas não fui eu que fui arremessar as coisas na mão. Eu disse, olha, eu não vou na comunidade, eu não vou falar com traficantes, eu não vou falar com as pessoas que comandam ali, o síndico daquele local, porque é perigoso para mim também. Eu falei, os senhores que podem também fazer isso. Tem que chamar a prefeitura, batalhão da polícia. Eu falei, o máximo que a gente pode usar o nosso jurídico para pedir ofícios, notificar, pedir essa segurança pública às autoridades para que resolvam qualquer problema. Agora, não, mas a gente paga você para ir lá. Não, vocês não me pagam para ir, não. Né? Até porque se me pagassem para ir lá, eu já declinaria dessa contratação. Então, tem que tomar cuidado quando o condomínio, ele tem comunidades vizinhas. A exemplo do Morumbi. Hoje, você olhando uma foto aérea, você não sabe o que é a parte nobre do Morumbi integrado. E a parte que eles falam que é da comunidade. É uma fotografia até interessante, né, da sociedade em si. Então, tem que se preocupar com isso. Recentemente, eu estive na Câmara dos Vereadores para falar com um vereador a respeito de um terreno público vizinho a um dos meus condomínios. Por quê? Porque só ligar no 156, que aqui a Prefeitura de São Paulo tem o 156, um canal, não é suficiente. Então, eu fui fazer um pedido escrito, né, ainda fiz por escrito para mostrar para a massa condominial, porque eles não estavam cuidando do terreno, estava tendo desmatamento irregular, sujeira, muitos roedores, acaba virando, como é que chama? Terreno baldio, que se fala, né? Terreno baldio. Aí fica sujeito à invasão. Exatamente, o logradouro, sem iluminação, fui lá fazer um pedido. Isso faz parte do meu contrato? Não faz. Mas é um plus que eu fiz para o quê? Para que os moradores também parem de ficar pedindo ao síndico para que façam determinadas situações, ou que cuide de determinadas situações, que não faz parte do contrato. Mas fiz isso por quê? Para tentar trazer um pouco mais de harmonia e diminuir o número de reclamações, né? Uma coisa, você falou sobre essa questão da comunidade. Eu tive um caso no centro. O centro, quando começaram a espraiar a Cracolândia, né? Os mendigos começaram os moradores de rua, né? Não vou falar mendigos. Eu nem sei, moradores em situação de rua. Eu nem sei qual é o termo certo, me desculpem, mas os moradores de rua, eles se espraiaram e eles começaram a andar por todo o centro, né? E esse condomínio é ali próximo à Estação da Luz. E um morador teve a brilhante ideia de começar a dar tiro de chumbinho nos moradores de rua. Ai, que desumano. Nossa Senhora. Aí o morador de rua chegou na portaria. Infelizmente a gente não identificou quem né? Que horrível. A gente colocou uma câmera num prédio do lado para tentar ver quem era, mas ele parou, né? Os moradores de rua chegaram na portaria e falaram assim: se não parar, a gente vai quebrar o prédio inteiro. Porque o prédio é todo frente de vidro. Ele falou assim: a gente vai quebrar tudo. Nossa, que horror. Mas cá entre nós, né? Esse exemplo que você acabou de falar, pelo amor de Deus, não, a pessoa precisa ter um nível um nível emocional muito baixo para você tá numa situação já complexa. E ainda você quer complicar mais ainda com uma atitude dessa, achando o quê? Que as pessoas vão embora porque as pessoas vão retaliar, as pessoas vão revidar. Mas aí o que o síndico faz? Pois não tem como. Então, mais uma vez, a gente esbarra no comportamento humano. Neste caso específico, como o da garrafa, como da pintura, do paintball, como essa questão, é crueldade isso. É uma questão de maldade e crueldade. Só que, veja, a gente tem que lidar também com malucos. Não é? A gente não lida só com moradores vizinhos, nós também lidamos com psicopatas, malucos, desequilibrados, não é? E criminosos, porque isso é uma atitude criminosa. Sim. Você imagina o risco que está trazendo para a massa condominial? A pessoa dessa não tem nem que morar em condomínio. Eu acho que é importante também a gente pegar e diferenciar, porque da mesma forma que temos situações aqui que o síndico não tem como tomar uma ação maior do que a não ser notificar autoridades e tudo mais, existem outras situações que até é possível fazer alguma coisa, mas sempre dentro da lei, daquilo que a lei te permite. Vou dar um exemplo prático. Isso aconteceu no condomínio que eu moro há alguns anos atrás. O meu condomínio foi construído ao lado de uma vila de casas.
Então você imagina, torres de 27 metros e do lado é uma vila de casas já bastante antiga. E aquela vila tem uma área de churrasqueira gramada que o pessoal da vila faz as suas festas. E tinha um rapaz lá que ele tinha o hábito de 3 ou 4 vezes por ano, ele fazia uma queima de fogos, mas assim, de coisa profissional. Profissional do tipo, parecia coisa de Réveillon. Então tinha datas específicas que ele comemorava dessa forma. O problema é que a vila, o campo é do lado de 2 torres. E aí o que aconteceu? Na primeira vez, um desses fogos foi bater na varanda de um dos apartamentos. E na segunda foi pior ainda, porque caiu no jardim do condomínio e começou a pegar fogo. Então nós tivemos que acionar a brigada de incêndio. Foram mais de 20 extintores só para apagar tudo. Na verdade, aí fica aquele apelinho, vamos parar com fogos de artifício, Não, né, mas a gente já tinha, na primeira vez, a gente já tinha ido lá, conversado com ele e falar, olha, aconteceu esse acidente assim, isso é um risco e tal. Ele não se importou. Tudo bem. Na segunda vez, nós registramos todas as imagens, filmamos. Detalhe, esse incêndio no jardim aconteceu no dia, num domingo, que estava fazendo a busca dos ovinhos de Páscoa para a criançada. Nossa. Então, o risco de ter atingido uma criança era grande. Resultado, o condomínio notificou, entrou com um processo de obrigação de não fazer. Ele teve que pagar os honorários, os custos e os prejuízos. Os custos processuais, Sim, é o mínimo. certo? E o juiz deixou bem claro que se ele voltasse a soltar fogos de novo, que ele tomaria uma multa para cada vez de 10 mil reais. Aí o condomínio pode fazer alguma coisa porque está realmente colocando em risco. Mas nem E é sempre possível o condomínio identificar quem é a pessoa. também. Exatamente. Tem que saber O quem é a responsável. pessoa. Acontece também até em comunidades, as comunidades elas começam de um jeito, depois elas vão ficando todo dia diferente, né? Elas vão fazendo aqueles puxadinhos de 1 andar, 2, 3, 5, encostados normalmente nos muros dos condomínios. Aí tem que entrar com a ação de denunciação de obra nova. Quem que é a pessoa do outro lado? Como é que você vai descobrir quem que é? Tem que descobrir, tem que fazer um processo investigativo, o síndico tem que sair ou pedir para algum funcionário ir até a comunidade para saber quem que é. É tudo muito difícil. A questão dos pancadões, não sei se vocês tiveram esse problema. Condomínios que ficam próximos de comunidade é um problema, porque tem aqueles pancadões com o carro aberto. Como é que você vai resolver um problema? Então, assim, tem que estar... Mas isso não é só em comunidade, não. Se o Estado não consegue, Exato. como nós vamos, né? Nós não temos... Poder de polícia. Se Eu nós tivéssemos- escrevi isso, a gente conversou sobre esse tema, né? E eu falei aqui antes de a gente começar a gravar, que eu tive que responder 4 vezes ontem sobre isso. Inclusive sobre o problema de vizinhança dentro do condomínio, né? Que a gente já tratou em outras vezes, mas que o síndico também tem poderes limitados, né? A gente não pode... Invadir a festa e mandar parar, né? Uma condômina escreveu perguntando, como a gente era síndico externo, se para parar uma festa que está extrapolando a lei do silêncio, se podia acionar a subsíndica. Aí eu respondi que não é nem função do síndico, nem do subsíndico bater na porta ou interfonar na casa da pessoa para pedir para parar. Que nós tomamos medidas de acordo com o regulamento interno e com a convenção, que após a infração, nós tomamos as medidas e as penas de acordo com as leis do condomínio, né? Que eu não vou lá bater na porta e falar, você pode parar a festa, por favor, que está extrapolando o horário? A gente sabe que existem condomínios que tem um Honda e que toca campainha nesses casos. E a gente também sabe o problema que esses Hondas têm Sofrem. por fazer isso, né? O tipo de ameaça que eles sofrem. Sim, né? tem uma condômina, recentemente, inclusive, ela me ligou às 2 horas da manhã. Ela disse, se eu não durmo, você também não vai dormir. Aí eu falei, olha, senhora, isso é muito desrespeitoso. A senhora está demonstrando claramente que tem um problema. Que é tão mal educada quanto quem tá fazendo barulho. Eu ainda falei, a senhora tem claramente um problema. Claro que eu quis pensar assim, olha, é o seu problema interno. Existe um problema externo, que é a questão do barulho? Claro que existe. Mas isso não te dá o direito de me ligar também a esse horário para eu resolver. A gente vai notificar, a gente vai advertir, se precisar vai multar. A gente vai usar todos os meios, que você bem disse, regulamento e convenção. Agora, não vai melhorar a sua dor ligar para mim esse horário.
Ela disse, você paga pra isso, tem que aguentar comigo. Eu Não, falei, mas- não. E eu só atendi porque eu imaginei que era realmente uma urgência. É realmente uma coisa muito chateação. Lógico, horror, a gente não mas quer é que isso coisa. aconteça, né? Claro não é que a que gente não. fala, puta, que legal, o condomínio, as pessoas não estão dormindo, dane-se. Mas a gente já foi cortado também. Estão tirando racha na rua. Então, Liga pra polícia. Construção Né? de prédios novos, quando começa aquela bater estaca. O que a gente vai fazer com relação a essa situação? Não só em relação ao barulho, mas a pó também. Construído também. É. né? Exatamente. Não só em relação ao barulho, mas a pó também. As pessoas reclamam Pó, bastante. sujeira. Ao pó das construções. Sim. Gente, tá acabando o nosso tempo. Você quer falar alguma coisa, Carlos? Não, Você tinha falado? por favor. Não. A gente vai ficando por aqui. O tema é super interessante. Eu acho que tinha muito mais coisa pra gente falar, mas infelizmente o tempo acabou. Aproveita que você ficou até aqui, compartilha o nosso vídeo, deixa o seu like aí e a gente se vê na próxima semana. Obrigado.